Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez, né, e agora com um novo conteúdo, e este conteúdo chama-se ligações químicas. Aqui nós vamos começar a compreender por que que os átomos se ligam, por que que eles se unem, de que forma se unem, quais são as ligações químicas principais, tá bom? Vamos lá? Bom, então essa é a primeira pergunta, né, do por que que os átomos se ligam, né? Então, às vezes a gente fica se questionando, né? Será que essa ligação é a que realmente a gente imaginava? Bom, existe uma resposta do porquê que os átomos se ligam. Para que a gente possa compreender um pouco mais, vamos voltar um pouco na história. Então, desde o final do século XIX, os químicos, pessoal, perceberam que os átomos eles não são encontrados de forma isolada na natureza. Ou seja, a gente não encontra só o ferro sozinho, o cálcio, o carbono, tá? E isso os levou a concluírem que os átomos se ligam para adquirir estabilidade, seguindo a tendência natural do universo de caminhar no sentido de se ter menor energia, ou seja, maior estabilidade, né? Aqui, ó, a maior estabilidade está relacionada a menor energia. Então, os átomos se combinam nesse sentido. Mas por que isso? Porque na natureza, pessoal, ela trabalha de forma a se gastar o mínimo possível de energia. Tá bem? Então, primeira característica, né? Que quem foi que apresentou isso aí? Lewis. Ele disse que os átomos se ligam para adquirir estabilidade. Essa é a primeira característica, ou seja, para que eles possam estar lá estáveis, né? Não sofram tantas mudanças. A grande maioria dos átomos se tornam estáveis ao adquirir a configuração eletrônica igual a dos gases nobres, ou seja, na camada de valência tem-se 8 elétrons. Essa teoria, pessoal, ela foi baseada no estudo dos gases nobres, e ela foi proposta por Lewis, né, G.N. Lewis, em 1916. Essa teoria é chamada de Teoria do Octeto, como o título aqui está apresentando, ok? Então é a partir dessa teoria do octeto que a gente vai começar a compreender também por que os átomos se ligam. Lembrando que nas aulas anteriores eu falei também sobre tabela periódica e propriedades periódicas. Aquelas propriedades que nos ajudavam a compreender por que os átomos se ligam. Lembra que eu falei que a gente precisava lembrar daqueles conceitos anteriores? Então, chegou a hora. Bom, mas, na verdade, né, houve uma injustiça aí que Gilbert Lewis foi um dos maiores químicos do século XX, né? Ele foi o cientista que mais vezes foi indicado para receber o prêmio Nobel, mas que nunca foi concedido. Foram 35 indicações. Ele morreu no laboratório no decurso de uma experiência com HCN, ácido cianídrico. E aí surgiu a grande pergunta, foi suicídio ou causa natural? E o estado de Massachusetts tem um dia especialmente dedicado a Lewis, que é o dia 23 de outubro. Tá? Então, acredita-se que algumas injustiças foram feitas com ele, principalmente com relação ao prêmio Nobel. Aí, retomando a ideia de teoria do octeto, né, que afirma o quê? Os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que tenham 8 elétrons, o octeto, no último nível de energia, camada de valência, ou 2 elétrons, dubleto, quando possuem apenas o primeiro nível de energia. Então, como a gente percebeu aqui, né, uma exceção dessa regra do octeto, 2 elétrons, mas existem muitas outras, tá, que nós vamos ver no decorrer de nossos estudos. Então, das ligações químicas, pessoal, que existem 3 que nós vamos estudar, a primeira delas é a ligação iônica, tá? Então, a ligação iônica resulta da transferência de elétrons da camada de valência de um átomo para a camada de valência de outro átomo. Então, olha só, essa animação aqui, né? O átomo aqui, ó, o elétron do sódio é transferido para o cloro, o sódio fica positivamente carregado porque perdeu um elétron, o cloro fica negativamente carregado porque ganhou. E aí ocorre uma atração eletrostática, tá?
sobre todos esses conceitos nós vamos ver bem detalhadamente, para poder compreender a ligação iônica. Então, tem aí então outra animação, né? Ó, então, ligação iônica. Ela ocorre, pessoal, tá? Entre metais e ametais. Também ela ocorre entre metais e o hidrogênio, certo? Então, a ligação iônica ocorre entre estes elementos. Lá na tabela periódica, né, nós temos os metais do lado esquerdo, os ametais do lado direito. E a gente percebe que os ametais são um grupo bem pequeno, tá? Então, ocorre entre estes elementos. E aí nós temos como exemplo aqui, ó, como é que ocorre esta ligação para a formação do NaCl, que é o sal de cozinha, também chamado de cloreto de sódio. Então a gente vê, no sódio a gente faz a distribuição eletrônica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, porque estamos distribuindo 11 elétrons. E aí a camada de valência do sódio tem 1 elétron. Já o cloro, que precisamos distribuir 17 elétrons, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, a camada de valência aqui com 7 elétrons e aqui com 1 elétron, tá? Então o que é que ocorre? Está aqui o cloro, ó, 7 elétrons, logo aqui abaixo, né? O sódio com 1 elétron apenas. Aí, este elétron, ele é transferido para o cloro. Consequentemente, o sódio fica positivamente carregado porque perdeu. O cloro fica negativamente carregado porque ganhou. E aí, ó, de acordo com a animação, ó, este elétron aqui, ó, ele é transferido, certo? Ó, o sódio está com 1 elétron, ok? Aí, ó, quando o sódio perde, e aí, quando perde, essa camada aqui, ó, de vermelho, deixa de existir. Então, vai ficar essa última, ó, vai ficar com 8 elétrons. Consequentemente, o cloro ganha aquele elétron do sódio, e aí ele completa agora os 8 elétrons, satisfazendo aquela regra do octeto. Esta atração, pessoal, então, ó, a atração ocorre por meio de cargas de sinais contrários. É chamada de atração eletrostática, certo? Então, tem uma forte atração aqui entre estes dois elementos quando ocorre esta ligação química, que é chamada de ligação iônica, ok? Qualquer dúvida, pessoal, deem uma parada, voltem um pouquinho o vídeo que vocês vão compreender. Vamos lá. Então, ó, só um exemplo, né? O NaCl, você me completa. É uma forma de nós compreendermos de forma um pouco mais lúdica, né, esta ideia de ligações iônicas. Então, vamos ver mais um exemplo, né, do cálcio, entre o cálcio e o flúor, formando o fluoreto de cálcio, CaF2. Como é que a gente faz isso? Então, vou fazer aqui a montagem. Você pega o cálcio, faz a distribuição eletrônica e aí percebe que a camada de valência 4s2. Então, ó, 2 elétrons, coloca aqui. Flúor, vão ser 2 flúor aqui, certo? Então, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, você coloca, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, para completar o octeto desse flúor, falta só um. Então, ó, esse elétron é transferido para cá, esse outro transferido para cá. Consequentemente, fica Ca2+, porque perdeu 2 elétrons, e o flúor F2, ele, cada um ganha 1 elétron. Perceba, pessoal, que não é 2 menos, é 2 flúor, cada um com menos, certo? Então, a partir daqui é que nós fazemos a montagem da fórmula. Mas a gente vai ver nos próximos slides, tá? Vamos para frente. Então, olha só. Temos aqui o sódio e cloro, né? Fórmula mínima, ó, NaCl. Essa fórmula aqui é a iônica, quando tem somente os sinais, né, de perda ou ganho de elétrons. E aqui a fórmula de Lewis, quando eu tenho essa representação assim, certo? Com os elétrons sendo representados. Então, ó, para que a gente possa compreender melhor, né, algumas características, né? Então, olha só. Como aquilo que eu estava falando logo no início. Os compostos iônicos geralmente são formados pela combinação de quê? Metais que têm a tendência de perder elétrons com ametais que têm a tendência de ganhar elétrons. O processo de formação de um composto iônico é exotérmico, ou seja,
Ele libera energia. Caso isso aconteça, pessoal, a gente percebe que aquece, há uma liberação de energia, nesse caso na forma de calor. Ok? Então, os compostos iônicos não possuem moléculas. Os cátions e ânions se agrupam, formando um retículo cristalino. E o retículo, pessoal, é a unidade de repetição do cristal iônico, né? Então vamos ver aqui, ó, na lupa, né? Na hora como é que a gente vê esse retículo, olha só, tá? Sódio e cloro. Então essa é uma característica de um retículo cristalino. Bem, e aí, ó, existem algumas características, tá? Alguns tipos de retículos. Esse primeiro é o cúbico de face centrada. Então, clicando na imagem, a gente consegue ver, ó, as faces dele aqui, ó, estão todas centradas, tá? Vamos voltar lá na outra para a gente ver essa animação. Então, olha só. Veja o que acontece no retículo, né? Então, ó, as faces, tá, dele são centradas aqui, como apresenta essa outra imagem. E aí, ó, aqui é a montagem, né, de um retículo cúbico de face centrada. Certo? Só para a gente perceber a ideia aqui. Pronto, ó. A montagem do retículo aqui. Então, as faces aqui, ó, centradas. Certo? Bom, mais uma vez aí a imagem. E aí nós vamos novamente aqui, ó. Cúbico de face centrada, então. Vértices do cubo, faces do cubo, arestas e centro do cubo, certo? Então, 4 sódios e 4 cloros. Então, nós temos aí aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí depois vem os outros também, né? Cúbicos de faces centradas e assim por diante. Ok? Bom, e aí nós temos o conceito de número de coordenação. Enquanto eu vou apresentando para vocês, a gente vê essa animação. Número de coordenação de um íon, pessoal, em um retículo cristalino, ele corresponde ao quê? O número de íons de carga oposta que o circundam imediatamente, ou seja, o número de íons vizinhos. No NaCl, o número de coordenação é 6. Então, ó, quantos cloros circulam sódios? 6. Quantos sódios circulam cloros? 6. O número de coordenação tem essa definição, ok? Depois nós temos o cúbico de corpo centrado. Olha só como é que é. O cloro aqui, ó, no centro e os outros elementos. Então aqui, ó, cloreto de césio, tá? Vamos aqui olhar melhor na imagem. Aí a gente consegue ver o de corpo centrado. Tá aqui, ó. Tem um corpo que está centralizado. Bem? Número de coordenação, nesse caso 8, ou seja, são 8, né, íons de cargas opostas que circundam. Ó, contando aqui as arestas, né, quer dizer, os vértices do cubo, nós temos os 8 íons. Toda ligação iônica, pessoal, forma um sistema eletricamente neutro, ou seja, o número total de elétrons cedidos é igual ao número total de elétrons recebidos. Então, vamos lá. Quando a gente fez aquele CaF, né, ficou assim, Ca2+, e o F ficou menos. Como é que a gente sabe as quantidades, quem são? Então, esse aqui, ó, o 2, ele vem para cá sem o sinal, e aqui o 1 vem para cá sem o sinal. Vai ficar Ca1F2. Como um não precisa escrever, vai ficar CaF2, tá? Por isso que está dizendo aqui que se cruzam, certo? É uma dicasinha para a gente construir a fórmula molecular de compostos iônicos. E aí nós temos o número de oxidação, tá? Que na verdade é número de oxidação. Nós vamos ver com mais detalhes depois, mas só para vocês terem ideia, né? É a carga que alguns íons apresentam, certo? Ao ganharem ou perderem elétrons. Então vamos lá. No caso dos metais, tá? O octeto é alcançado mais facilmente pela perda de elétrons. Então, nos metais, a perda. Nos casos dos ametais, vai ser pelo ganho. Os íons mais importantes estão representados aqui, ó, tá? Os elementos representativos são representados aqui. Então, do grupo 1, todos esses íons, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, perdem um elétron. Então, o NOx, né, que é chamado número de oxidação, é mais 1. No grupo 2, magnésio, cálcio, estrôncio e bário,
Lembra que esses são os principais. Eles perdem 2 elétrons. Com a perda, número de oxidação, mais 2. Grupo 13, alumínio perde 3. Grupo 15, aqui já são ametais. Tá? Então aqui são ó, ametais e aqui são os metais. Certo? Já no 15, ganham 3, 16 ganham 2, 17 ganham 1. Lembrando que essa tabela apresenta os principais. Tá? Mas sobre número de oxidação, a gente não precisa ainda fixar esse conhecimento. Mas é interessante que a gente saiba essa questão aqui. Do grupo 1, perde 1 elétron, 2 elétrons, 13, 3 elétrons. E aí 15, 16, 17, o lugar ganha 3, 2, 1, respectivamente. Elétrons, tá? Beleza, então aqui ó, nos grupos, né? Então, ó, grupo 1, grupo 2, essa tabelinha ajuda bastante, né? Grupo 14, olha só. Pode ter mais 2, mais 4 ou menos 4. Vai depender, mas isso a gente vai ver detalhadamente. Calma, tá? Então, características. São raros os compostos iônicos formados pelos elementos cálcio, silício e germânio do grupo 14. São raros. Os metais pesados do grupo 14, tá? Então aqui, ó, estanho e chumbo, normalmente formam cátions 2+ em compostos iônicos e aí eles desobedecem à regra do octeto. Aquelas exceções que estávamos falando no início. Bom? Fórmulas mínimas, também chamadas de fórmulas empíricas. O que é uma fórmula mínima, pessoal? É a fórmula em que esses números que estão aqui, que são chamados de índices, eles são os mínimos possíveis. Algumas vezes a gente até arredonda. Não arredonda, simplifica, né? Não arredonda. Simplifica. Essa simplificação gera os mínimos valores dos índices possíveis. São chamadas de fórmulas mínimas, tá? Olha só, Al2O3, como é formado? Olha, o íon aqui 2 vem para cá, o 3 para cá, forma Al2O3. Aqui, ó, 1 e aqui 2, CaCl2. Aqui, 3 e aqui 1, K3N, certo? Então, é assim que é formado, relembrando, né, esse cruzamento que a gente viu anteriormente, ok? Com isso, a gente vê as propriedades dos compostos iônicos, características importantes, tá? Primeira delas, todo composto iônico é sólido nas CNTP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, se a gente for perceber aqui, né, nessas condições que estamos, todo composto iônico é sólido. Eles são duros e quebradiços. Por isso, os compostos iônicos possuem baixa tenacidade. O que é tenacidade? É a propriedade que mede a resistência que o material apresenta a choques mecânicos. Essa animação representa bem aqui, ó. Tá vendo? Aí tem essa questão aqui, ó, sofre repulsão, né? Então, essa quebra, né, vamos dizer assim, essa resistência, né, existe um plano aqui, ó, de clivagem, tá? Que aí é isso daqui, certo? Essa resistência aí a choques mecânicos. Mais propriedades. Então, possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Essa característica, pessoal, pode ser explicada pelo fato de as ligações iônicas serem fortes e não direcionadas, ou seja, cada íon do retículo interage eletrostaticamente em todas as direções com os demais íons do retículo. Bom, a gente vai compreender devagarzinho. O que a gente precisa saber? Que nos compostos iônicos, os pontos de fusão são elevados. Essa é a explicação pelo qual nós temos esses pontos de fusão e ebulição de valores bem elevados, tá? O cloreto de sódio, sal de cozinha, ó, ponto de fusão, derrete a 800 graus e aí vai para a ebulição 1413. E tem maiores, ó. Óxido de magnésio, 2800 o ponto de fusão, já a ebulição 3600. Tá bem? Outra característica, são isolantes elétricos no estado sólido. Uma outra característica bem legal, eles são isolantes elétricos no estado sólido, pois os íons ocupam posições fixas no retículo cristalino. Porém, quando eles estão nos estados líquido e gasoso, eles são condutores de eletricidade, certo? Então nós temos aqui, ó, cloreto de sódio fundido. Se você pegar também um sal de cozinha e colocar na água, né, ele também conduz a eletricidade. Essa é uma das características dos compostos iônicos. Outras características importantes. Os compostos iônicos são maus condutores de calor.
Também, as soluções de compostos iônicos conduzem corrente elétrica, ou seja, são soluções eletrolíticas. Como eu havia falado, né, anteriormente, que quando colocado lá, em solução aquosa, eles conduzem eletricidade. Os compostos iônicos solúveis sofrem dissociação em meio aquoso, liberando os íons que são responsáveis pela condução de corrente elétrica. E aí nós temos aqui uma característica bem interessante. Ó. Quando a água aqui, ó, as moléculas de água estão circundando os íons, esses íons são chamados de íons solvatados, certo? Então, quando ocorre aí essa dissolução, né, como mostra a animação aqui, do cloreto de sódio em água, então cada molécula de água pega um íon e quando essas moléculas circundam esses íons, eles estão solvatados. Tá bem? Algumas observações. Os metais de transição, eles formam compostos iônicos que não obedecem à regra do octeto obrigatoriamente. Exemplo aqui, ó, FeF3, fluoreto de ferro, né? Então nós temos aqui, ó, na camada de valência 13 elétrons, certo? Então, eles não seguem, né, eles não obedecem obrigatoriamente à regra do octeto, mas são compostos iônicos, tá? E eles se estabilizam nesta condição. Outra observação, os compostos iônicos de hidrogênio são denominados hidretos, ou seja, aqui, ó, CH2, hidreto de cálcio, NaH, hidreto de sódio. NaCl, que é o sal de cozinha. CaO, óxido de cálcio, também chamado de cal virgem, né? Ou viva, ó, cal para pintura mesmo. Al2O3, óxido de alumínio, também chamado de bauxita. Fe2O3, óxido de ferro 3, também chamado de hematita. E aqui estão eles, ó, na sua forma de minerais, tá certo? Bauxita, óxido de alumínio, hematita, o óxido de ferro 3. Outra observação, que os pontos de fusão e pontos de ebulição dos compostos iônicos, ele é diretamente proporcional à carga dos íons e inversamente proporcional aos seus raios. Então, olha só, aqui, ó, ponto de fusão do óxido de cálcio, 2572. Ponto de fusão do cloreto de sódio, 801. Ponto de fusão do cloreto de césio, 645 graus Celsius. Então, é diretamente proporcional à carga, pessoal, e inversamente proporcional aos raios, ao tamanho do átomo. Tá bem? E aí nós temos um outro conceito, que é chamado de energia de rede, que é a energia necessária para separar completamente um molde de um composto iônico no estado sólido, transformando em íons gasosos. Quanto maior for o ponto de fusão de um composto iônico, maior será a sua energia de rede. Então, olha essa tabela. Então, ó, quanto maior o ponto de fusão, a energia de rede também vai ser maior. Ok? Pessoal, alguns conceitos que vamos necessitar mais para frente, tá? A gente precisa compreender aqui o que é um composto iônico, como é feita a ligação iônica, tá? E aí, características, o caráter iônico, né? Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior será o caráter iônico do composto. Lembra da eletronegatividade? Então, lá, quem não lembra, vai lá no nosso vídeo de propriedades periódicas e aí você vai compreender. Então, essa diferença aqui, ó, elemento aqui, ó, flúor 4, ferro 1,83. Na hora que você for fazer a diferença entre os dois, quanto maior for, né, maior vai ser o caráter iônico, tá? Então aqui, ó, entre o ferro e o césio, né? 4 menos 0,7 vai dar o quê? 3,3, uma diferença alta. Então, ele apresenta maior caráter iônico, ok? Por quê? Porque compostos iônicos, eles apresentam características de compostos iônicos e de compostos covalentes, que nós vamos ver depois, tá? Nas ligações covalentes. Mas eles apresentam um caráter que se sobressai. Nesta situação aqui é o caráter iônico. Com isso, pessoal, nós vimos sobre ligações iônicas. Ligações que ocorrem entre metais e ametais, também entre metais e hidrogênios, que são chamados de hidretos metálicos, tá? Então, é importante que nós possamos saber fórmulas eletrônicas, né, fórmulas de Lewis, fórmulas mínimas, fórmulas moleculares, e como se monta um composto iônico, tá bem? Nós vamos fazer exercícios dessas teorias, e aí vocês vão compreender melhor, tá bem? Então, pessoal, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau!